aprendi ou o que eu fiz tá meio fora do eixo, não sei, ou esse cara tá fora do eixo, ou eu, alguma coisa, e nos leva a pensar, nos leva a refletir sobre o nosso cristianismo. E eu vou com bastante calma. Eu não vou ter pressa, correr para acabar logo o livro, porque a gente não tem essa necessidade. O que importa é crescimento, o que importa é amadurecimento, o que importa é a edificação da igreja a respeito do Evangelho, ok? O Neto vai projetar aqui, e depois, quem quiser pode pedir para ele imprime os slides, tá bom? Aí você tem os slides, você pode ir guardando os slides. Se quiser, eu mando por e-mail também. É só me deixar o e-mail, eu mando por e-mail os slides. E você que não teve a oportunidade de comprar o livro, nós tínhamos esse livro aqui na biblioteca, na nossa lojinha vendendo, mas acabou. Eu tenho ele em PDF. Se você quiser também, me deixa o seu e-mail, eu mando ele para você. Tá bom? Para você ir acompanhando a leitura e tendo uma noção do que é que a gente está falando. O Neto vai projetar aqui, porque nós vamos começar. E primeiro, a capa, vai ter a capa. O Brennan é um ex-padre americano. Esperando o slide para vocês não ficarem. Aí, essa é a capa do livro, Evangelho Maltrapilho. Isso, pode passar, Netão? Tá, isso, ótimo, bom que eu também já me sintonizo, legal. Graça. Esse livro ele fala sobre graça, sobre o amor de Deus. E você sabe que para o meio religioso a graça é um problema. A graça não é uma solução. Pastor, mas como assim? Já começamos o livro, tá ok? A graça ela é um problema. Porque a graça ela é escondida ou subensinada nas igrejas e nos púlpitos. E aqui eu vou falar de nós, tá? Eu não vou ficar citando católico, não vou ficar citando outras religiões, eu vou falar de nós evangélicos, ok? A graça, ela é mal ensinada, mal explicada e subensinada nas igrejas. Porque graça é favor imerecido. Ou não. O que é graça? Favor imerecido. Só que nos púlpitos é ensinado que graça é ministrada a quem se arrepende. Que a graça é para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Então, olha, estão percebendo ou não? A gente coloca um si antes da ministração da graça. Sendo que não, a graça é favor imerecido. Então, ninguém faz nada para merecê-la. Está dando para entender? Esse é um problema que nós temos que pensar sobre ele. Por isso que quando nós falamos em graça, nós ouvimos coisas tipo assim. Eu fui agora de férias, eu disse que eu ia lembrando algumas coisas, né? Vocês podem perguntar, ok? Não entendeu? Pastor, não entendi. Eu vou explicar de novo. Ou discordo, aí você dá a sua opinião. Tá? Aí a pessoa disse assim para mim, como é que é a igreja de vocês lá? Como é que funciona? Aí comecei a explicar como é que funciona a nossa igreja. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, eita, mas peraí, mas assim? Principalmente na questão do dízimo, né? Mas peraí, você não tem nome? Ninguém sabe quem dá, quem não dá? Eu falei, não, ninguém sabe. Mas como é que você controla quem deu, quem não deu? Eu falei, mas, eu estou conversando com cristãos, hein? Eu falei assim, mas quem disse que nós precisamos controlar quem deu, quem não deu? Aonde está escrito isso? Aí a pessoa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, normalmente os cristãos não pensam muito no que fazem. Fazem porque sempre foi feito. Mas e aí? Aí fica assim, aí vai. Eu falei, sim, exatamente assim.
Ela falou, mas e se as entradas caírem? Eu falei, nós corremos um grande risco. Mas e se não entrar mais dinheiro? Eu falei, nós corremos um grande risco. Só que aí eu entendo, foi minha palavra, que a obra não é nossa. Esse negócio chamado corpo de Cristo já é autoexplicável. Corpo de Cristo. Quem é o cabeça? Quem pensa? É Ele. Quem ministra aos corações é o pastor? Não. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, quem vai converter as pessoas? E quando nós falamos em conversão de pessoas, nós falamos em conversão total, amém? Então, isso implica no bolso também? Não vai faltar. Porque não há cristão convertido que não compartilhe na comunidade. Ah, não, mas é muito... É graça. É a graça. Eu adoro essa expressão, tudo é graça. Então é um problema, aqui só estou jogando para a gente, que a graça é um problema para ser resolvido em nós, tá? Não é no outro, é em mim, é em nós. Próximo slide, né, por favor. Esse é o Brennan. Esse é o Brennan um pouco antes de morrer. Então, olha lá. Batizado de Richard Francis Xavier. Esse é o nome original dele. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar. Manning nasceu junto aos dois irmãos no subúrbio da Barra Pesada de Nova York. Sua família enfrentou dificuldades. Para você entender um pouco mais, nós temos um outro livro dele chamado Deus Te Ama do Jeito Que Você É. Ainda para vender aqui. Você vai entender um pouco a história dele. Então aí ele, resumindo aqui, para a gente não perder tempo lendo slide, que é cansativo também, ele teve uma vida muito sofrida de rejeição, porque a mãe dele queria ter uma filha mulher e nasceu ele, então ele acabou sendo rejeitado. Ele só conseguiu ter um pouco mais de carinho da família quando ele decidiu ir para o seminário, para se tornar, porque eles eram de uma família tradicional católica, e quando ele decidiu ir para o seminário católico, aí ele teve um certo respaldo da família dele, começou a ser um pouquinho mais querido. Antes disso ele serviu no Corpo de Fuzileiros Navais nos Estados Unidos, que foi onde ele começou a enfrentar um problema chamado alcoolismo. Ele teve um problema durante toda a sua vida com álcool. Ok? Pode passar? Então, em 1963, ao ser ordenado padre, ele teve de mudar de nome, e segundo estabelece a ordem franciscana, então, de Richard, ele passa a chamar-se Brennan. Então, os franciscanos mudam de nome, eles escolhem o nome de algum santo para se batizar. É por isso que o Papa Francisco, ele não chama Francisco. Ele tem um nome lá que eu nem sei. Se alguém sabe o nome do Papa Francisco, eu não sei. Não, Ratzinger é o antes dele. Ratzinger é o outro antes dele. Então, então aí ele escolheu Brennan. Então daí Brennan Manning, que é o nome que ele tem, hoje é conhecido. Um dos aspectos mais interessantes sobre a sua trajetória é o trânsito entre as academias e as favelas, as universidades e as vilas, os povoados e os cortiços. Pode passar? Entre as populações carentes dos Estados Unidos e da Europa, que encontrou o caminho para colocar em prática o tipo de cristianismo com o qual se comprometera desde o início da sua vocação, o da compaixão e do serviço abnegado. Viveu em clausura e contemplação, e carregou água para as populações rurais e foi ajudante de pedreiro na Espanha, lavou pratos na França, deu apoio espiritual a presidiários suíços. Passar. Tá. Então, ele teve uma vida de serviço, ok? Essa linha franciscana é uma linha de abnegação. É uma linha onde eles fazem um voto chamado voto de pobreza. Isso soa a nossos ouvidos bastante ritualístico. A gente fala, pô, o pastor está falando de um católico, né? Um cara católico. Mas
quando nós falamos em Deus, e aqui entra o amadurecimento que eu citei no começo, nós temos que compreender que Deus não se resume ao mundo evangélico. Deus está além do mundo evangélico. E católicos e outras religiões não são os nossos inimigos. Membros de outras religiões não são os nossos inimigos. Pessoas jamais serão nossas inimigas. Porque a nossa luta não é contra? É contra? Então, ao olharmos para uma pessoa, nós temos que entender, não é o nosso inimigo. Ele pode ser usado pelo inimigo, mas a pessoa em si não é nosso inimigo. Então, quando a gente tem que quebrar esse primeiro paradigma, de quando nós falamos em católico, nós já estamos falando em idólatras, pessoas do inferno, que são nossas inimigas, esses mensageiros do inferno. E ao ler, ontem eu passei a noite, mas uma boa parte da noite, estudando as críticas a esse livro. E é legal que você digita Brennan Manning no Google, as 3 primeiras páginas é só blog, aí depois que você vai achar sobre o autor mesmo, assim, mais. E eu comecei a ler os blogs de combate. Eu me senti envergonhado. Eu falei assim, é um crente falando do cara que é católico? Argumentos chulos, base bíblica fundamentalista, tiveram a pachorra de escrever assim, ele fala muito sobre o amor de Deus. Os caras ficaram a crítica ao autor e ao livro fala muito sobre o amor de Deus. Aí eu me perguntei, os caras estão bravos porque a mensagem de amor está sendo falada. Faz sentido? Pensem comigo. Está dando para entender? Está conseguindo pegar quem é o autor? Que é importante, não adianta a gente começar o livro sem saber desses contextos todos. Está dando para entender? Então, há uma frase do Brennan, que diz assim, aprendi de um sábio franciscano que, para quem conhece o amor de Cristo, nada mais no mundo é tão belo e desejável. A perspectiva de ensino dele, das Sagradas Escrituras, é o amor de Deus. E a crítica protestante evangélica com a qual eu me envergonho, já diria Paulo, não me envergonho do evangelho, mas dos evangélicos às vezes dá uma vergonha lascada, hein? Deu para entender? Eu não me envergonho do evangelho, mas dos evangélicos tem hora que dá uma vergonha alheia. Você fala assim, você é crente? Não sei mais. Desse tipo, não sei. Então, as críticas batiam em cima do evangelho do amor. Pode passar, Neto, por favor. Então, agora nós vamos entrar um pouquinho na introdução do livro. Alguma dúvida até aqui? Alguém não entendeu essa expressão evangelho ou palavras do evangelho do amor? Alguém nunca tinha pensado ou nunca tinha ouvido falar? Como assim evangelho do amor? Existe outro evangelho? Que negócio é esse? Deu para entender? Irmãos, não fiquem com dúvidas, ok? Não é feio perguntar. Nós brasileiros, o Cleito é professor. Quem mais é professor aqui? Alguém mais trabalha como professor aqui? Não? Cleito. Só o Cleito, né? É verdade, né, Cleito? Tipo assim, as pessoas... Eu na minha escola eu tinha vergonha de perguntar. Quem nunca teve vergonha de perguntar? Mas por quê? Porque aqui no Brasil a gente cresce com a cultura de quem pergunta é burro. É verdade. Quem pergunta é burro. A gente já começa lá na infância. Eu já falei isso aqui na igreja, né? A gente começa a perguntar as coisas para os nossos pais, e o pai fala assim, ô moleque, fica quieto, você pergunta demais, me enchendo o saco, as paciências.
Pergunta, tudo que você pergunta, a gente vai crescendo. Eu não posso perguntar. Se eu perguntar, eu vou atrapalhar. Se eu perguntar, eu vou incomodar. Isso cresce intrínseco em nós. E cresce burro. Cresce burro. Ele não pergunta, não aprende, confunde tudo. Né? Então, aí uma vez, na igreja onde eu pastoreava, a pessoa falou, pastor, eu queria perguntar, mas a minha pergunta é tão... eu tenho vergonha da minha pergunta, porque a pergunta é tão simples. Eu falei, não existe pergunta simples. Se é dúvida para você, é uma pergunta importantíssima. Porque uma pessoa que não entende, pode ser uma pessoa que se perde no caminho. Ou que ensina errado. Que aí, nós vamos falar disso hoje à noite, hein? Na carta aos Gálatas, capítulo 5, nós vamos falar dessas coisas. Os que ensinam errado. Então, por favor, não tenham... Às vezes a sua dúvida pode ser da maioria, e eu estou aqui passando. Então, estou com dúvida? Pergunte, por favor, não fique com dúvida. Pastor, não entendi. Por quê? Tudo isso que nós vamos colocar aqui vai na contramão de muita coisa que a gente aprendeu, principalmente se você tem tempo de igreja. Foi difícil para mim ler esse livro sem me pegar e falar assim, rapaz, ou esse cara está certo, ou eu estou certo, né? Sempre. Mas se ele tiver certo, eu estou lascado. E eu tive que ir descobrindo sozinho essas coisas tudo aqui, tendo experiência, e conversando com pastores, /lobos, e conversando com pastores /fariseus, e apanhando e tal, e aí entra a graça. A graça me salvou. E eu disse, não, quem estava errado sempre era eu mesmo. O autor está certo. E hoje eu quero ajudar pessoas a compreenderem esse errado, ou esse embaraçado, ou esse pesado evangelho que nos foi ensinado, impugnado, jogado nas nossas costas. Levá-los a pensar. Sempre levar a pensar. Nunca impor, mas sempre levar a pensar. O que esse cara está falando aí? Quando eu lia, eu dizia assim, o que esse cara está falando aqui? O que esse cara está falando aqui? Eu lembro que quando nós lemos juntos, eu e a Fabiana, né, algumas partes, aí depois eu ia para a internet tentar ver alguma coisa, e quando eu achava alguma coisa eu chamava, corria, olha aqui, o que eu achei, é fera demais isso que esse cara está falando. E comecei a achar pessoas que somavam com essa visão, Ed Renekiewicz, Ricardo Gondim, Caio Fábio. Falei, poxa, que legal, muito bom. E eu quero levar você também a esse tipo de reflexão. Então nós vamos ter uma palavrinha antes de começar. E aqui já começa denso. Os que já leram e quiserem contribuir, Cleiton, Sabrina, quem leu mais? Você leu, Gui? Você leu? Quem leu? Milton, Lucas e Adriana leram também. Quiser contribuir, o que falou com vocês, o que vocês tiveram experiência conforme nós fomos passando, por favor, faça, que é importante, tá? Quem da igreja está lendo? Está lendo? Quem está lendo da igreja? Comprou o livro? Lendo? Ah, tá. Gente, é muito importante a leitura. Igreja que não lê, pessoa que não lê não cresce. Fica fadada e refém de domingo à noite. Por isso que nós temos a biblioteca itinerante. Esse aqui também é outra coisa que eu queria falar, viu como eu vou lembrando? Fazendo um parênteses. Quem está com o livro daquela biblioteca, devolva. Porque outras pessoas têm que ler também, irmãos.
Tinha um monte de livro lá, agora tem só um bocadinho lá. Então tem gente pegando e não devolvendo. Aquele livro é para rodar, aqueles livros são para rodar na igreja. Para ir ficarem rodando. Pego, leio, devolvo. Pego, leio, devolvo. Não é pego, não leio e não devolvo. Porque quando você pega, lê e gosta, você devolve para que outra pessoa leia. Se você não lê, você não devolve. Olha só, ninguém fica vendo quem pega, quem não pega. Nós acreditamos que estamos trabalhando com convertidos. Então, quando você pega algo que não é seu e não devolve, é furto, diz a advogada aqui. Roubo não, né? Furto. Viu? Aprenderam? Viu? A EBD é cultura. Furto, não é roubo. Eu já ia falar roubo. Mas não sou advogado. O advogado falou furto. Então, a Bíblia diz, não furteis também. Vamos contemporaneizar as escrituras. Não furteis também, não é só roubar. Não, brincadeiras à parte, então é importante, tá? Fechando parênteses, devolva, se você está com algum livro lá, leu, não gostou, esqueceu, às vezes esquece mesmo, estou brincando aqui, mas às vezes esquece, fica lá, devolva, porque é importante, para que outras pessoas leiam. Então, incentivo a leitura, leiam esse livro. Se você quiser, dá para imprimir os capítulos ali, você leva o capítulo, lê para cá, lê em casa, dá para imprimir ali também. Por quê? Porque é importante a leitura, é importante o conhecimento, é importante esse hábito. Ok? Uma palavrinha antes de começar, então. Para quem que esse livro foi escrito? Qual era o público-alvo desse livro? Esse aqui, ó. Este livro não é para os super espirituais. Quem são os super espirituais? Quero ouvir vocês. Super espirituais, vamos lá. Quem são os super espirituais? Vamos lá, igreja, quero participação. Quem são? Os perfeitos que não erram nunca? Eu tenho mais comunhão com Deus que você. Quem são os super espirituais? O cara da oração poderosa, o que jejua, o que ora de joelho, de madrugada. Quem nunca ouviu essa? Eu oro de madrugada, pastor. Vai para o monte no inverno. Vai à praia de calça para negar a si mesmo. Que o quê? Não lê a Bíblia, mas tem revelação. Boa. Essa foi. Quem são os super espirituais? É isso aí. Isso. Esse é o famoso fundamentalista. Isso. Super espiritual é aquele que não ouve música do mundo. O cara que não falta à igreja. O que não vai em lugares do mundo. Onde será que o cara vai? Ele não vai no mundo, ele vai ao Marte. Júpiter. Não tem amigos do mundo. Não pode ter amigos do mundo. Adriana? Oi, desculpa, não ouvi. Pera aí. Ah, eu sou o vaso. E essa? Eu sou o vaso. É o vaso. Será que aí pergunta, você quer ser quebrado? Aí não, eu sou vaso de bênção. Ok, faz todo sentido. Vamos lá. Então esse livro não é para esse tipo de pessoa, hein?
sim, nós criamos super espirituais. Nós criamos os super espirituais, né? Vamos chamar tal irmão que tem a oração mais forte, tem mais unção, ou pastor tem mais unção. Então, esse livro não é para esse tipo de gente, ou para pessoas que têm esse tipo de pensamento e não querem abrir mão disso, ok? Não é para os cristãos musculosos, que tem qualquer outro tipo de gente como seu herói, e não a Jesus. O que ele está querendo dizer, será? Pessoas que se preocupam mais com o que os teólogos dizem do que o que disse Jesus. Você conhece gente que cita teólogo de todo, porque fulano, porque ciclano, porque a história da igreja diz isso, porque os pais da igreja diz isso, porque o credo dos apóstolos diz isso, mas o que Jesus fez, meu amigo? Não, Jesus, ele... Deu para entender? A gente cita Deus e o mundo, mas o foco deixa de ser Jesus. Não é para esse tipo de gente. Não é. Aqui é um dos pontos que me pegou quando eu comecei a ler. Confesso meus pecados. Não é para acadêmicos que aprisionam Jesus na torre de marfim da exegese. Exegese é a técnica ou a arte de interpretação dos versículos. É quando você pega os escritos originais do grego, do hebraico ou do aramaico e interpreta as conjugações verbais, os tempos verbais, para tirar a mensagem. Só que qual que é o problema disso? Quem sempre faz isso acaba se achando o dono da verdade absoluta. Eu me achava um dono da verdade absoluta. Pode não parecer, mas porque o pessoal não acredita, dizendo que quando eu dou meu testemunho, eu falo, mas você era assim, pastor? Não parece, hein, rapaz? Eu falei, eu não pareço muita coisa. Inclusive, pastor, né? Eu me converti na igreja Mega Blaster Master tradicional. O pastor da região que eu morava faz 45 graus na chuva e no inverno. E você vai na casa dele segunda-feira de folga, ele está com a camisa fechada até aqui assim, para não aparecer o gogó. E eu me converti nessa igreja. Olha só, Deus, é graça ou não é? É graça, é graça. Vamos fazer uma avaliação. Eu me recordo que apanhei bastante lá. Enfim. E eu cresci, então, quem é oprimido, oprime. Vocês sabem disso, né? É uma regra. Isso aqui é regra social. O oprimido, na primeira oportunidade que ele tem, ele oprime. E quando eu fazia a faculdade de psicologia, estava estudando sobre sociologia, o professor deu um dado muito interessante. Você percebe que as mortes nos subúrbios das cidades, ou nas adjacências da cidade, são mais violentas? Por quê? Porque os caras são oprimidos. Então, quando eles têm a oportunidade de ferir alguém, eles ferem com toda a força. Para oprimir. Porque eu sou oprimido pela sociedade, pelo sistema. E quando eu tenho a oportunidade, eu faço com toda a força. E às vezes isso é no ato de matar alguém. Então, corta a cabeça, corta a mão, corta a pé, aquelas coisas. Assim. Então. Então, esse livro não era para mim na época. Porque eu vivia na Torre de Marfim da exegese. E toda vez que eu conversava com alguém, principalmente quando eu ia tratar com alguém que tinha tropeçado na vida, que tinha falhado em algum momento, eu ia pautado na palavra, irmão, com a exegese do texto. Eu chegava, falava assim,
Ninguém pode com a verdade senão pela verdade. E sentenciava. Eu era assim. E quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, esse livro já começou a falar comigo. Não é para gente barulhenta e bonachona que manipula o cristianismo ao ponto de torná-lo um simples apelo ao emocionalismo. Prestem bastante atenção aqui. Então ele fala assim, não é para os extremos daqui, os fundamentalistas, os religiosos, os donos da verdade. Agora eu vou fazer um meia-culpa para nós aqui, os batistas. Nós temos um pecado intrínseco na nossa denominação chamado orgulho religioso. A gente é orgulhoso, a gente bate no peito. Quer dizer, aqui é batista, meu irmão. Palavra. Isso me enoja um pouquinho na nossa história. Pastor, por que você é batista? Porque é coerente, para mim é coerente. A doutrina é coerente. A forma de administração eclesiástica é coerente. Mas me achar melhor do que um presbiteriano, do que um assembleiano, do que um metodista, já fui, passou. Então ele pega desse extremo e agora ele trabalha o outro extremo. Os bonachões da fé. Quem são os bonachões da fé? Quem são, irmãos? Vamos pensar. Quem são os bonachões da fé? Gente barulhenta. O que vem à cabeça de vocês? Pode falar, não tem problema não. Não tem errado não. Vai lá. Quem? O Valdomiro? O Milton já... Pau. Tem um nome. Os televangelistas. Isso, Guilherme. Os televangelistas. Quem mais, gente? Vamos lá. Cleitão, Sabrina, João, Helenice. Esse evangelho da prosperidade. Percebe? Então ele vai de lá do extremo. Não é para aqueles. E não é para esses também. Quando ele diz não é, vocês conseguem compreender que ele diz assim, o não é, não significa que ele está excluindo pessoas. Ele está dizendo assim, se vocês pensam nesses extremos, vocês vão ser confundidos, vão ser tocados e vão ser confrontados. Deu para entender? Então, não é que ele exclui, ele já prepara. Tá? E você vai ver onde você se enquadra. Eu fui fazendo essa percepção. Então é aquele pessoal que brinca com Deus. É aquele pessoal que diz, eu determino, eu ordeno agora. Deu para entender? Eu profetizo. É esse pessoal. Não é para os místicos de capuz que querem mágica na sua religião. Não é para cristãos, aleluia, ele diz, que vivem apenas no alto da montanha e nunca visitaram o vale da desolação. Pausa. Estão sempre na montanha e nunca visitam o vale da desolação. Aqui ele não está fazendo uma alusão à galera que vai para a morte. Não é. Embora critique isso, mas aqui o que ele está querendo dizer? Ai, que interessante, eu adoro isso. Quando a Bíblia narra a passagem do Monte da Transfiguração, acontece um episódio muito interessante. Vamos lá. Quem sabe do Monte da Transfiguração? Todo mundo lembra bem? Quem estava lá no Monte da Transfiguração? Vocês falaram que lembrou bem. Agora eu pergunto e ninguém fala. Jesus, obrigado, Cleiton. Muito bom. Vamos lá, quem mais? Pedro,
Beleza. Pedro, Tiago e João. E não era no barquinho, né? Era no monte. Não era no barquinho, era no monte. Ok. Hã? Não, calma aí. Aí, na transfiguração, quem aparece? Elias e... O que acontece? Uma voz brada do alto que diz o quê? Com prazo não, gente. Com prazo é no batismo. Esse é meu filho, a ele ouvi. Por que aparecem Moisés e Elias? Eu já expliquei isso aqui umas 3 vezes, hein? Isso, Moisés representa a lei, Elias e a voz que brada do alto diz para ouvir quem? Essa é a explicação do Monte da Transfiguração. O que Pedro fala depois desse negócio? Vamos lá, gente. Pode falar, gente. Vamos lá, vamos recapitulando. A gente reconstrói o cenário bíblico. Pô, cara, vamos fazer uma tenda aqui. Tá massa demais esse negócio aqui. Vamos ficar aqui. Ó, fechou. Panela. Fechou. Tamo junto, nós 4. E Jesus diz: desçam lá. No meio dos endemoniados, no meio dos bandidos, no meio das prostitutas, no meio dos órfãos, no meio das viúvas, no meio dos pecadores que vocês têm que estar. Quando nós ouvimos a Jesus, não é para ficar em cima de montanha, transliterando, não é para ficar dentro de igreja. Aqui é muito gostoso, aqui é muito confortável, aqui é muito fácil ser crente, aqui é muito fácil. O chamado daqueles que ouvem a Jesus é para estar no vale dos sofridos. Esse livro não é para aqueles que gostam de ficar nos montes da transfiguração, acomodados, confortados com a situação. Esse livro é para aqueles que querem visitar o vale da desolação. E quando eu compreendi isso, eu olhei para mim, fui para o espelho, não literalmente, estão me entendendo, né? Mas eu coloquei o espelho, eu falei assim: crente meia boca. No seminário a gente brincava, crente pica fumo. O que é crente pica fumo? Não faz nada, né? Você fica lá. A gente brincava no seminário, usava uma expressão. A gente não ia bem na prova, e aí? Como é que você foi na prova? E piquei fumo. Mal pra caramba, não fiz nada. E eu lembro-me claramente da expressão: nossa, como eu sou um crente pica fumo. Vocês estão percebendo que o livro ele começa a confrontar algumas coisas? Está dando para entender? Por favor, Cleiton, Sabrina, contribuam. Milton que leu. Marcão, vi que você está com o livro aí, Marcão. Quer contribuir? Tá? Fabiana que leu o livro. Fala, tudo bem? Já é? Então, por favor, contribuam. Está dando para entender? Conseguiram entender o cristão aleluia e o vale da desolação? Ok. Não é para os destemidos que nunca derramaram lágrimas. O que é isso, né? O que é o destemido que nunca derramou lágrima? É aquela pessoa que é alheio ao sofrimento do outro.
é aquela pessoa que não consegue enxergar o sofrimento do outro. Você conhece gente assim? Eu convivo com uma. Eu tenho que me policiar o tempo todo a dizer assim, a dor das pessoas tem que ser a minha dor. A dor das pessoas tem que ser a minha dor, porque senão não é evangelho. Porque muitas vezes, irmãos, a gente é pronto para se chegar às pessoas que sofrem como super espirituais. Já viram ou não? Aí a gente chega como os amigos de Jó. Alguma coisa se aprontou para estar sofrendo assim. O que você fez? Vem aqui, confessa seu pecado. Vem cá, chega aqui. E a gente não é um com a dor da pessoa, a gente está sempre pronto a apontar, a culpar, a julgar. Como isso me enoja. Como isso me enoja. Né? Então esse livro não é para o insensível. Esse livro é para aqueles que querem se tornar sensíveis. É por isso que, olha, eu já disse isso, não entra na minha cabeça a expressão bandido bom é bandido morto. Eu não consigo, alguém que segue a Jesus de Nazaré, ser a favor de uma expressão dessa. Aí, conversando com alguns amigos cristãos, é interessante. Aí nós vamos captando a essência do espírito cristão que paira sobre as nossas igrejas. Cara, é gente boa. O Senhor já foi vice-presidente de igreja, anos dentro da denominação batista, tal. E quando estuprador foi pego. Aí quando cai nessa, estuprador foi pego. Aí o pessoal diz assim, sabe o que tinha que acontecer com o estuprador? Tinha que prender, mas não tinha que matar. Vai vendo? Tinha que primeiro começar cortando os dedos. Aí depois corta a mão. E deixa sofrer. Depois corta os braços. Joga sal e vinagre. Aí a pessoa, como que consegue? Eu não entendo. Eu não entendo qual é. A pessoa vem e diz que quer ser um farol, aí vem no domingo à noite. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como... Não está dando para entender? Aí, minhas férias, lembrei. Eu comecei a estudar algumas coisas nas minhas férias. Eu pensei sobre Mandela. Quem nunca ouviu falar em Mandela? Nelson Mandela. Vocês sabem de quem eu estou falando. O cara do apartheid na África do Sul, que lutou por tratamento igual entre negros e brancos na África do Sul. Ok? Você sabe como que Mandela era visto pelos brancos? Terrorista. Bandido bom é bandido morto. Aí depois eu estudei sobre Martin Luther King Jr., que lutou pelo tratamento igual negros e brancos nos Estados Unidos. Sabe como é que Martin Luther King era visto nos Estados Unidos? Bandido. Agora, recentemente, eu assisti a biografia de Gandhi, Mahatma Gandhi. Quem já ouviram falar em Mahatma Gandhi? Alguém não sabe quem eu estou dizendo? Aquele indiano, o indiano, que lutou para a libertação da Índia do poderio do governo inglês. Então ele queria a liberdade do povo, porque o povo era escravizado. Ele lutou por essa liberdade. E quando eu digo lutou, é lutar sem pegar em armas, ok? Era
Eles davam o seu corpo para ser espancado pelo governo inglês em nome da liberdade. Ok. Só que tem uma história. Aí você fala, pastor, Mandela, não sei o que foi nos Estados Unidos. Mahatma Gandhi lá na Índia, não tem nada a ver com a gente, ele era... Só que Gandhi tinha uma... Eu acho que se eu entrar no céu, ele vai estar lá. Eu acho. Eu tenho, assim, na finese da percepção, que sim, cara. Ele citava muito, cara, e ele se espelhava muito em Cristo Jesus para fazer o que ele fazia. Enfim, não vamos tratar da salvação de Gandhi aqui, né? E aí eu estava dizendo que tem um que vocês vão conhecer e vão saber. Esse cara, ele causou um alvoroço num sistema, bagunçou tudo. Chegou dizendo de como era, agora não é mais, agora vai ser do jeito que eu falo, agora vocês têm que me seguir, o que eu falo agora é a voz de Deus, e bagunçou o sistema tudo, e prenderam o cara e mataram o cara. De quem que eu estou falando? Jesus. Será que nós, na época de Jesus, não diríamos a mesma coisa? Bandido bom é bandido? Pastor, então o senhor é a favor do... Não, eu sou a favor da vida. O bom é ninguém morto. Nem um policial, nem um bandido, nem a criança de 11 anos, nem a mãe de uma menina de 7 anos. Vocês viram, cara? No Rio de Janeiro, né? Foi no Rio. O cara esfaqueou a mãe na frente da menina de 7 anos. Não é bom, a morte não é... O Evangelho tem que trazer essa vida. E essa dor dos que sofrem tem que ser a nossa dor. Vale da desolação é onde nós devemos estar. Está dando para entender, gente? Vocês estão conseguindo compreender isso? Vocês estão conseguindo ver alguma conexão com o Evangelho? Estão conseguindo ver uma conexão com o Evangelho aí? Está dando para perceber? Tá. Não é para os zelotes ardentes que se gabam com o jovem rico dos evangelhos. Guardo todos esses mandamentos desde a minha juventude. Esse livro não é para aqueles que são bons desde a juventude. Não é para os complacentes que ostentam sobre os ombros o sacolão de honras, diplomas e boas obras, crendo que efetivamente chegarão lá. Já viu aquela pessoa que diz: não, eu ajudo as pessoas, eu faço bem para as pessoas, porque eu, quem é Deus? Eu, entendeu? Não é para esse tipo de gente. Não é para os legalistas que preferem entregar o controle da alma às regras a viver em união com Jesus. Tem um versículo, vai lá, manda. Faz sentido. Hoje os canudos são mais importantes do que a unção, né? E quando eu digo unção, vocês me entendem, né? A unção. Exatamente, eu concordo. Então não é para os legalistas que preferem entregar o controle da alma às regras, a viver em união com Jesus. É o que nós estamos falando no domingo à noite sobre Gálatas. O Evangelho maltrapilho foi escrito para os dilapidados, os derrotados e os exauridos. Ele é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para outra. Esse livro, irmãos, é para os vacilantes e de joelhos fracos, que sabem que não se bastam
de forma alguma, e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. É para os discípulos inconsistentes e instáveis, cuja azeitona vive caindo para fora da empada. É para homens e mulheres pobres, fracos, pecaminosos, com falhas hereditárias e talentos limitados. É para os vasos de barro que arrastam os pés nas argilas. Para os recurvados e contundidos que sentem que a sua vida é um grave desapontamento para Deus. Eu quero parar um pouquinho aqui. Você conhece pessoa assim? Esse livro é para todos nós que quando caímos, nós dizemos assim: eu não sou digno. Esse livro é para todos nós que quando erramos, dizemos assim: meu Deus, de novo. Outra vez. Mas eu já orei, já pedi, já busquei e caí de novo nisso. Esse livro é para aqueles que já não suportam mais o peso da culpa. E é interessante como esse lance da culpa traz efeito, né? Porque se eu tenho um auditório onde eu incuto a culpa nele o tempo todo, eu tenho uma frequência no meu culto. Você concorda comigo ou não? Porque se você não vem, você se sente culpado. Então, para não se sentir culpado, você vem. Entendeu? Porque o sentimento de culpa é ruim, né? Então, quando nós falamos em evangelho, nós falamos na libertação disso. Só que interessante, as pessoas parecem que gostam disso. Eu fui numa igreja, agora nas minhas férias, e tem um momento lá de oração silenciosa de confissão de pecados. Agora chegou a hora de oração silenciosa para confissão de pecados. Aí para tudo. Eu confesso que eu fiquei só. E o que passava na minha cabeça era: o que estou fazendo aqui? Não por me achar melhor do que ninguém, mas por ter aprendido que eu não preciso mais desse momento de confissão, porque a minha vida é. E você sabe que se o pastor tira da liturgia do culto esse momento, chega no final, pastor, como que nós tivemos um momento do louvor sem um momento de confissão de pecados? Porque a Bíblia diz que se nós formos adorar a Deus, nós temos que confessar os nossos pecados antes. Ó, que base bíblica boa? Tem base bíblica, não tem? Não é com base bíblica, mas faz sentido com o evangelho? Ensinar a Bíblia, às vezes, não tem nada a ver com ensinar o Evangelho. Hã? A Fabiana falou assim, ó, antes do momento da ceia, é certo. Depende. Porque se a ceia for tida como um ritual, está certo. Se a ceia for tida como um memorial, é certo, porém não como regra obrigatória. Deu para entender? E é memorial. A ceia não é um ritual, nós temos aprendido isso aqui, né? A ceia não é um ritual. É por isso que vocês não me veem usando a expressão. Vocês nunca vão. Se eu falei, foi ato falho, mas eu acho que nunca falei. Santa Ceia.
Eu uso a expressão, aí é uma posição particular. Por quê? Porque a ceia não é santa. Porque se eu digo a ceia é santa, eu tenho um ritual santo. A Bíblia diz que não são os rituais que são santos, nós somos santos, separados. Ah, ah. O que eu prezo é isso, uma coisa que eu prezo no meu ministério é essa leveza. Eu tento fazer as coisas procurando ser o mais equilibrado possível. Por quê? Porque o evangelho não é bagunça. O evangelho não é essa frênese emocional. Só que o evangelho não é esse peso, esse ritual, esse negócio de santa ceia. E porque a santa ceia tem que ter uma oração. Porque se não tiver uma oração, o pão e o sangue comem dignamente. Meu Deus do céu, que bagunça lascada que nós estamos fazendo com o evangelho. A gente está se tornando católico de novo. Estamos se tornando católico de novo. Só que Jesus chama a gente a ser evangélicos, cristãos que seguem o evangelho. Está dando para entender? Porque se eu acho que a ceia é santa e ministro que o pão continua sendo pão e o sangue continua sendo, o vinho continua sendo vinho, eu sou incoerente. É santo por quê? Porque é o momento de... Mas por que esse momento é e o momento que eu estou orando na minha casa não é? Caímos no super espiritual de novo. Que, percebe? É perfeito. Se coloca. Exatamente. Tem que participar, porque é comunhão. Exatamente. Confessa. Qual que é a primeira disciplina? É para isso. Exatamente. Exatamente. Percebe aquilo que eu disse lá no começo, que a nossa alma ainda é muito católica? Deixa eu só finalizar o pensamento aqui. A nossa alma é muito católica, por quê? Porque qual que é a punição na igreja católica? Ficar sem a Eucaristia. Eu vou ficar sem o corpo de Cristo? E aqui nós ficamos sem a ceia. Então, você está em pecado, mas você já conversou com o pastor? Tá, então você está em pecado. Na católica a gente confessa para o padre. Guilherme, depois o François. Concuminado ali, né? Exatamente. Exatamente. Exato. O Guilherme está dizendo aqui uma coisa interessante. Judas participou da ceia. E já estava concuminado a troca lá pelas 30 moedas. E Jesus permitiu que Judas participasse da ceia. Por quê? Porque é assim. Sem extremos. Aí, exato. Não é que a ceia é santa, a nossa vida é. Isso.
Tudo. É isso que quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Isso é ser santificado. Então, a ceia é santa, como o culto é santo, como eu na minha casa almoçando com meus filhos, eu jantando com a minha esposa, tudo é. Tudo é. O outro extremo aqui então virou bagunça a ceia agora, não sei o que lá. Não, ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo isso. Nós estamos dizendo, olha, a ceia ela é inclusiva. O evangelho ele é inclusivo. Ele é um memorial que traz à memória o sacrifício de Cristo, que morreu por quem? Por todos. Quem pode participar então? Os que compreendem essa mensagem, sejam eles quais forem. Sejam eles quais forem. Monique? Exatamente, Monique, exatamente. O nosso olho fica fulano está tomando. É tanto que aqui, às vezes, depois do momento de ceia, conversando com alguns irmãos, uma vez uma mulher falou assim: nossa, meu esposo nunca veio na igreja, ele não gostava de igreja, ele veio aqui, sentiu tão à vontade que tomou ceia, pastor, eu queria te pedir desculpa. Eu falei, mas por quê? Olha só que ponto as pessoas são ensinadas. A pessoa está chegando, então aí o marido dela assim, nunca foi em igreja, não gostou de igreja, veio aqui, gostou, aí estava aí na ceia, participou da ceia. Aí, pastor, senhor, desculpa, meu marido tomou a ceia, estava tão à vontade que se levantou. A pessoa pede desculpa porque o marido entendeu a mensagem. Você desculpa, meu marido entendeu a mensagem do evangelho, e então o senhor me perdoa, pastor, porque olha, o Espírito Santo falou com ele e ele entendeu, rapaz, olha que coisa triste. É isso, percebe? A graça é um negócio que precisa ser entendido. As pessoas estão pedindo desculpa por causa dos rituais. Não é bagunça, irmãos. É evangelho. É para gente inteligente que sabe que é estúpida, e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. O Evangelho Maltrapilho é um livro que escrevi para mim mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo do caminho. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê da sua graça para a gente continuar trilhando os caminhos do Evangelho. Começamos uma jornada aqui agora, domingo pela manhã. Eu desafio você a não desanimar, a não desistir. Muitas coisas serão faladas, muitas coisas serão levantadas, mas que em nome de Jesus produzam crescimento, amadurecimento, percepção espiritual, para que nós possamos nos parecer com Jesus de Nazaré o máximo possível. Amém? Vamos orar? Você pode orar para a gente, Guilherme, numa palavra de oração, encerrando esse momento?